Bem-vindos a mais uma videoaula e hoje nós vamos falar de leite em pó. Nessa aula, iremos abordar as definições, classificações e requisitos desse produto. E, é claro, não iremos nos esquecer da ciência e tecnologia por trás da fabricação deste alimento. Mas antes de iniciarmos, fica a pergunta: vocês sabem de fato para que serve o leite em pó? Vamos descobrir que vai muito além do alimento que consumimos em nossas casas. O leite em pó, ele é usado como ingrediente na fabricação de diversos alimentos e, inclusive, pode ser adicionado na fabricação de outros produtos lácteos, como doce de leite, leite condensado e iogurte, por exemplo. Mas o que vocês provavelmente não sabem é que esse alimento é usado na indústria de panificação, para aumentar o volume do pão e melhorar a sua capacidade de retenção de água. Assim, o pão permanecerá fresco por mais tempo. Além disso, o leite em pó pode ser empregado como substituto de ovos na fabricação de pães e doces. Em confeitaria, esse alimento vem sendo protagonista como recheio ou cobertura em bolos e é o ingrediente-chave na fabricação de doces para festas infantis. Não podemos esquecer que o leite em pó é usado na produção de chocolate, alimentos infantis e também de sorvetes. E uma outra curiosidade é que esse produto pode entrar na formulação de rações animais, atuando como acelerador de crescimento para bezerros, por exemplo. Além disso, pode estar presente onde menos imaginamos, como produtos cárneos embutidos ou em pratos prontos congelados. Depois disso, vamos definir exatamente o que é o leite em pó. Para tanto, nós vamos recorrer à Instrução Normativa número 53 de 2018. A qual contém o Regulamento Técnico Mercosul de Identidade e Qualidade do Leite em Pó. Segundo essa mesma instrução, entende-se por leite em pó o produto que se obtém por desidratação do leite de vaca, integral, desnatado ou parcialmente desnatado, e apto para alimentação humana, mediante processos tecnologicamente adequados. O teor de gordura e ou proteínas pode ajustar-se unicamente para cumprir os requisitos de composição, mediante adição e ou extração dos constituintes do leite, de maneira que não se modifique a proporção entre a proteína do soro e a caseína do leite utilizada como matéria-prima. Ainda segundo essa mesma instrução, o produto pode ser classificado de acordo com o seu teor de gordura e com a sua capacidade de reidratação em água. Com relação ao teor de gordura, o leite em pó é classificado como integral quando apresenta 26% de gordura ou mais, parcialmente desnatado quando o teor de gordura está entre 1,5% e 26%, e desnatado quando o teor de gordura é menor ou igual a 1,5%. Em relação à capacidade de reidratação ou umectabilidade e dispersabilidade, o leite em pó pode ser classificado em instantâneo ou não. Os leites em pós classificados como instantâneos apresentam umectabilidade máxima de 60 segundos. Já dispersibilidade pode variar em função do percentual de gordura no produto. Leite em pó integral deve apresentar uma dispersibilidade mínima de 85%, enquanto que os leites em pós parcialmente desnatados e desnatado devem apresentar um valor de dispersibilidade não inferior a 90%. A partir desta classificação, o produto recebe uma denominação de venda específica. Por exemplo, o produto deverá ser denominado leite em pó integral, leite em pó parcialmente desnatado ou leite em pó desnatado, de acordo com o teor de gordura correspondente. A palavra instantâneo será acrescentada à denominação se couber. O produto que apresente no máximo 16% e no mínimo 14% de gordura poderá opcionalmente ser denominado leite em pó semidesnatado. Em relação à composição, o leite de vaca é a matéria-prima obrigatória. No entanto, para ajustar o teor de proteína no produto final, poderão ser utilizados o retentado e ou permeado de leite obtido da ultrafiltração do leite integral, parcialmente desnatado ou desnatado. A lactose anidra, com pureza não inferior a 99%, também pode ser adicionada. Em termos de requisitos sensoriais e físico-químicos, o leite em pó deve ter aspecto de um pó uniforme e sem grumos. Além disso, o produto não deve conter substâncias estranhas, macro e microscopicamente visíveis. O produto deve ter coloração branco-amarelada, sabor e odor agradáveis, sem ranço e semelhantes ao leite fluido.
Quanto às características físico-químicas, o leite em pó deverá conter somente as proteínas, açúcares, gorduras e outras substâncias minerais do leite, e nas mesmas proporções relativas, salvo pelas modificações originadas por um processo tecnologicamente adequado. Agora que já conhecemos um pouco melhor a Instrução Normativa 53 de 2018, vamos passar para a tecnologia em torno da produção desse alimento. O spray dryer vocês já conhecem da nossa aula teórica de número 5. E relembrando, a instalação mais simples consiste em uma câmara de secagem com um sistema de atomização, aquecedor de ar, sistema de coleta do pó e exaustor, que transporta a quantidade de ar necessária por todo o sistema. Uma instalação desse tipo é conhecida como secador de estágio único, pois todo o processo de secagem ocorre em uma única unidade, a câmara de secagem. O resultado é um pó com um tamanho de partícula pequeno e alto teor de finos, que são partículas pequenas dificilmente recolhidas no ciclone. Nesse sistema, o leite concentrado é injetado no atomizador por meio de uma bomba de alta pressão que converte o fluido em gotículas com 40 a 125 micrômetros de diâmetro. O ar de secagem normalmente atravessa um pré-filtro e filtro e em seguida passa por um aquecedor a vapor ou gás. Dependendo do produto, o ar que entra é aquecido a uma temperatura de 160 a 230 graus Celsius e passa por um distribuidor, que garante que o ar se desloque a uma velocidade uniforme para a câmara de secagem, onde é misturado com o produto atomizado em fluxo direto. O pó formado, ele se deposita no cone inferior da câmara e é transportado para um silo, ou estação de embalagem, por um transportador pneumático que usa ar frio para resfriar o pó quente. O pó é então separado do ar de transporte por meio de um ciclone. O exemplo de instalação mostrado anteriormente, ele consiste no sistema mais simples usado industrialmente. No entanto, a secagem ela pode ser conduzida em múltiplos estágios, como veremos nesse momento. Como podemos notar, somente analisando a figura, a instalação ela contém um novo elemento que ainda não conhecemos, o leito fluidizado, ou fluid bed, destacado pela elipse em vermelho. A demanda constante por melhor manuseio, eficiência térmica e operacional, sustentabilidade ambiental, melhor qualidade de produto, isto é, fluidez, dispersabilidade e menor teor de finos, levou à necessidade de um tratamento adicional do pó após a descarga da câmara de secagem. A consequência disso foi o desenvolvimento de sistemas de secagem em múltiplos estágios, por meio da adição às instalações de um ou mais secadores de leito fluidizado. Nesses sistemas, o pó deixa a câmara de secagem com maior umidade residual e é posteriormente conduzido ao leite do fluidizado, onde é seco a temperaturas relativamente baixas. Em termos de energia, essa instalação é melhor do que um secador de estágio único, permite trabalhar com temperaturas de saída de ar consideravelmente mais baixas. Isto implica que a energia necessária para a secagem é cerca de 10 a 15% menor do que no processo de estágio único. Além dessa vantagem, a secagem em múltiplos estágios ela permite a obtenção de um pó com maior índice de solubilidade e menor teor de ar ocluso, devido ao menor impacto térmico durante o processo. Mas o que seria então o leito fluidizado? Esse equipamento ele consiste basicamente em uma câmara contendo uma esteira perfurada que pode ser estática ou vibratória. Essa câmara ela possui uma entrada superior por onde entra o pó e uma saída inferior por onde sai o pó seco e resfriado. Além disso, o equipamento ele é dividido em duas seções, uma por onde passa o ar aquecido e outra por onde transita o ar frio, responsável por resfriar o pó após a sua secagem. Em termos de funcionamento, o pó com umidade relativamente elevada deixa a câmara do spray dryer e segue para o leito fluidizado pela entrada superior. O pó é depositado sobre a superfície da esteira perfurada e o ar quente atravessa a esteira entrando em contato com o pó. À medida que o pó vai perdendo umidade, ele segue para a segunda seção do equipamento, onde entra em contato com o ar frio, que também atravessa a esteira. Uma vez atingidas as temperaturas e umidades definidas para o pó, esse deixa o equipamento. Vale lembrar que tanto o ar quente quanto o ar frio, eles entram pela parte inferior e deixam o leito fluidizado em saídas específicas de cada seção. Nessa aula, usamos o conceito de finos para se referir às partículas de pó muito pequenas que se comportam como uma poeira. Essas partículas, elas se dispersam com facilidade no ar e podem representar um problema durante a produção ou manuseio do produto.
Em termos práticos, os finos podem ser perdidos após a passagem pelo ciclone, representando uma queda de rendimento no produto. Isso sem falar do impacto ambiental. Também, os finos eles podem reduzir a capacidade de reidratação do pó durante a aplicação, além de dificultar o manuseio do material. Para contornar esse tipo de problema, uma estratégia consiste em promover a aglomeração. O termo aglomeração geralmente descreve a formação de corpos maiores a partir de um número de partículas menores, que são essenciais para uma fácil reconstituição em água. Em processos de produção de leite em pó, a aglomeração é obtida através da colisão entre partículas úmidas e secas ou entre gotículas de leite concentrado e partículas secas. O que todos esses mecanismos têm em comum é que a aglomeração se baseia na formação de pontes líquidas entre as partículas, fazendo com que as mesmas fiquem unidas durante a secagem. A aglomeração é uma etapa essencial na fabricação de produtos instantâneos, uma vez que pós não aglomerados geralmente têm uma baixa molhabilidade. Esse processo altera a porosidade dos pós, acelerando a penetração da água nos grânulos. Além disso, a aglomeração melhora a fluidez e torna os pós menos empoeirados, entre aspas, e mais fáceis de manusear. Um método simples de promover a aglomeração é feito ainda durante a atomização do leite concentrado. As imagens mostram dois tipos de atomizadores, um de alta pressão à esquerda e um disco rotativo à direita. Nesse esquema, o leite concentrado é representado em azul, enquanto que os finos são representados em vermelho. Os finos são arrastados pelo ar no final da câmara de secagem e são direcionados para o bico atomizador, onde são aglomerados. Como podemos ver na imagem, em ambos tipos de atomizadores, o leite concentrado na forma de gotículas, ele colide diretamente com as partículas de leite em pó. Dessa forma, o pó fica aderido à superfície da partícula úmida, promovendo a formação de partículas maiores e com canais que melhoram a penetração da água nos grânulos. Bem, até aqui conhecemos o spray dryer, suas partes e seu modo de funcionamento. Mas o que será que acontece dentro da câmara de secagem? Quais são os eventos que fazem uma gota de leite concentrado se transformar em pó? É claro que não temos a resposta para essa pergunta, uma vez que o spray dryer é uma caixa que não permite visualizar o que acontece lá dentro. Além disso, o processo de secagem acontece tão rapidamente que fica difícil medir com exatidão todos os fenômenos que ocorrem durante o processo. Mas, com base nos nossos conhecimentos científicos e um pouco de imaginação, nós podemos tentar descrever o que acontece no secador. Primeiro, precisamos imaginar como seria uma gotícula de leite concentrado. Se pudéssemos paralisar o momento em que o leite concentrado é aspergido, logo na saída do bico atomizador, o que veríamos logo no estágio 1 é uma gotícula dispersa no ar. Se olharmos em nível molecular, poderíamos encontrar as micelas de caseína e as proteínas do soro dispersas em uma fase aquosa. Também veríamos a gordura na forma de glóbulos dispersa em água, formando uma emulsão do tipo óleo em água. Totalmente dissolvido em água, formando uma solução, encontraríamos a lactose. Agora, o que é mais interessante nesse modelo é que verificaríamos que essa gotícula é recoberta por uma camada aquosa, onde as moléculas de água encontram-se livres, ou seja, sem nenhuma associação com proteínas ou lactose. À medida que a gotícula de leite caminha no interior da câmara de secagem, essa entra em contato com o ar, que apresenta-se seco e quente. Agora, se pudéssemos paralisar esse momento, iremos perceber que a água livre que recobre a gota é transferida na forma de vapor para o ar de secagem. Nesse mesmo momento, toda a energia térmica transferida pelo ar, a gotícula, é usada para promover a evaporação da água e, dessa forma, a temperatura da gotícula mantém-se inalterada. Na prática, podemos dizer que na etapa representada pelo número 2, a gotícula atinge a temperatura de bulbo úmido do ar de secagem, o qual gira em torno de 45 graus Celsius. Seguindo adiante nesse processo, se pudermos parar a gotícula no estágio 3, iríamos perceber que aquela água superficial ela foi removida pelo ar de secagem e que agora os constituintes do leite encontram-se mais próximos uns dos outros devido à remoção do solvente. Em outras palavras, os constituintes como a lactose, proteínas e gorduras apresentam menor grau de mobilidade.
Nesse momento em que a superfície da partícula encontra-se desidratada, a água do interior migra para a superfície por meio da capilaridade e dessa maneira ela pode ser evaporada. Uma vez que existe uma certa dificuldade para que a água seja evaporada, nesse estágio, a temperatura da partícula vai aumentando gradativamente à medida que percorre a câmara de secagem. O que é mais intrigante é que nesse ponto a lactose encontra-se como em uma solução supersaturada. Assim, espera-se que as moléculas do açúcar se rearranjem para formar cristais, como acontece no leite condensado, por exemplo. Mas o que de fato pode ser visto é que a lactose não forma cristais nesse ponto do processo. Mas por que isso ocorre? Podemos imaginar que a desidratação ela é tão rápida que a mobilidade das moléculas de lactose é reduzida drasticamente. Dessa forma, não dá tempo para que as moléculas se organizem em cristais durante o momento da secagem. Agora que chegamos ao final, ou seja, no estágio 4, como a temperatura do pó tende a ir aumentando com o tempo que permanecia na câmara, as instalações de secagem utilizam o ar frio para resfriar a partícula e, ao mesmo tempo, carreá-la ao ciclone. Nesse exato ponto, iremos nos deparar com uma partícula de leite em pó, que consiste em uma massa contínua de lactose amorfa, no qual os glóbulos de gordura, micelas de caseína e proteínas do soro encontram-se incorporadas. Apesar da maior parte da água ter sido removida durante a secagem, as partículas de pó ainda irão conter um certo teor de umidade. A água remanescente no produto corresponde à água ligada, água constitucional ou água presa fisicamente no interior de alguma estrutura interna da partícula. Se nós quisermos visualizar o que acontece no interior do spray dryer de outra maneira, podemos lançar mão do diagrama de fases do leite. Imagine a situação em que temos o leite concentrado com 45% de extrato seco, a 70 graus Celsius, que será convertido em um pó com 97% de extrato seco, a 30 graus Celsius. Assim, partiremos da região vermelha do diagrama, que representa uma solução ou emulsão, e iremos para a região verde, onde temos o leite com aspecto sólido. O que acontece dentro do spray dryer é representado pela seta cinza, que liga os dois pontos. Assim, o leite concentrado ele vai perdendo temperatura e aumentando a sua concentração de sólidos. Passa por uma região onde a solução encontra-se supersaturada em lactose, região laranja do gráfico, e segue em direção à região onde o leite comporta-se como um sólido, ou seja, a região onde temos o leite em pó. Bem, vocês já entenderam como funciona a magia por trás da conversão do leite em pó. Agora, vamos refletir sobre os defeitos que esse alimento pode apresentar. Como bem sabemos, o leite em pó apresenta atividade de água em torno de 0,2, e nessa região, representada pela coluna branca no gráfico, as modificações químicas e enzimáticas acontecem muito lentamente. Em termos microbiológicos, o produto é estável e não permite a multiplicação dos grupos microbianos devido à escassez de água livre na matriz do alimento. Para que o leite em pó sofra deterioração de origem microbiana, o mesmo deve absorver umidade a tal ponto que a sua atividade de água fique superior a 0,6. Como podemos perceber pelo gráfico, a taxa das reações enzimáticas são muito baixas para esse produto e, dessa forma, proteólise não tem sido reportada. No entanto, a atividade de lipases pode ser percebida em substratos com atividade de água superior a 0,1. Apesar da atividade das lipases ser bastante limitada nessas condições, a hidrólise lipídica pode representar um problema em pós com quantidade da enzima ou durante longos períodos de estocagem. Ainda analisando o gráfico, podemos perceber que a oxidação lipídica é mais preocupante nesse tipo de alimento. Assim, a rancificação é problema que pode acontecer em leite em pó com uma certa facilidade. Por esse motivo, é importante que a embalagem seja hermética para evitar o contato do produto com o oxigênio atmosférico. Apesar de termos um produto muito estável, isso não implica que o mesmo não possa apresentar defeitos durante a fabricação ou armazenamento. Um problema recorrente na produção do leite em pó é a adesão do produto no equipamento. A consequência disso é que o rendimento de produção é menor e torna-se mais difícil fazer a limpeza das instalações uma vez concluído o processo. Um outro problema mais recorrente durante a estocagem é o aparecimento de pedras de leite em pó no interior da embalagem. Esse fenômeno é conhecido como empedramento. Mas, para entendermos como a adesão ou o empedramento acontecem, vamos de novo lançar mão do diagrama de fases do leite.
De posse do diagrama, imagine a seguinte condição. Temos leite concentrado com 45% de sólidos e a 70 graus Celsius. Esse leite foi injetado no spray dryer e obtivemos um pó com 92% de sólidos a 30 graus Celsius. Se traçarmos o ponto de partida e o ponto final da secagem no diagrama, iremos verificar que o nosso ponto final recai sobre a região laranja e não na região verde como desejado. Nessa região, o pó se comporta como uma solução superconcentrada e possui um aspecto pegajoso, o que acarreta a adesão à superfície do equipamento. O que concluímos a partir desse diagrama é o seguinte: se quisermos evitar a adesão e produzir um pó de qualidade, nós precisamos ajustar os parâmetros de secagem de forma a obter um pó com o mínimo de água e o mais frio possível. Agora nós vamos imaginar uma outra situação. Considere que produzimos um pó perfeito com 97% de sólidos, o qual foi embalado e mantido a 30 graus Celsius. Todavia, durante o armazenamento, a temperatura do ambiente aumentou gradativamente e o pó atingiu uma temperatura de 50 graus Celsius. Novamente, iremos traçar os pontos inicial e final do diagrama de fases. Note que o ponto inicial encontra-se dentro da zona verde, ou seja, o leite se comporta como um sólido. A 50 graus Celsius, o ponto se desloca para a linha verde, que é a linha que representa a transição vítrea, ou TG. Se vocês relembrarem da nossa aula de número 2, quando o leite em pó atinge a sua temperatura de transição vítrea, que nesse caso é 50 graus Celsius, suas moléculas ganham mobilidade e o leite em pó perde viscosidade. Dessa maneira, o produto começa a ter um aspecto gomoso, o que resulta na formação de uma pedra no interior da embalagem. Nesse segundo caso, podemos concluir que, se quisermos evitar o problema de empedramento, nós devemos ter cuidado com as variações ambientais de temperatura durante todo o transporte e armazenamento do leite em pó. Se você ficou curioso e quer saber um pouco mais, fica aí agora algumas dicas de bibliografia. Até a nossa próxima aula e uma boa leitura!